04 de 2020, dia 1º de julho de 2020. Vamos, como de costume, para abençoar a nossa casa e essa noite legislativa, rezarmos a oração do Pai Nosso. Vamos agora para a presença dos senhores vereadores. A caneta, por favor. Primeiro vereador, doutor Aloísio Saulo Breves Balha. David Barbosa Nogueira, se encontra presente. Vereadora Fabiane Vasconcelos, se encontra presente. Presente. Vereador Fábio Antônio Pires Jorge, presente. Vereador Marcelo Moreira de Oliveira. Vereador Marcos da Silva Marques. Vereadora Michele Vieira Cabral da Silva. Vereador Paulo Celso Alves Pena. Vereador Pedro Paulo Magalhães Graça. Vereador... Antes de chamar o professor Rafael, se faça constar a presença do vereador David Barbosa Nogueira, vereador professor Rafael de Oliveira Tavares. Presente. Vereador Saulo de Tarso Pereira Correia da Silva, Saulo Correia. Se encontra presente. Vereador Silvio Rogério Furtado da Graça, Silvio Graça. Presente, presidente. Vamos agora... Senhor presidente, pela ordem. Pois não. Eu gostaria de solicitar a esta casa, e principalmente à mesa, que nós elaborássemos um documento imediatamente aqui, pedindo proteção ao nosso colega vereador, doutor Saulo, diante de uma situação que ocorreu há minutos atrás. E ele vai precisar de proteção, tanto na Câmara quanto na sua residência. Então, nós precisamos imediatamente encaminhar esse pedido urgente para os órgãos competentes. Que assim seja feita e que se faça confeccionar o documento, e assim que esse documento esteja confeccionado, que ele faça rodar nessa Casa de Vereadores, nessa Casa Legislativa, para que possa coletar as assinaturas de quem quer que queira. Presidente. Pois não, vereador. Devido à gravidade, como acontece em todas as casas legislativas, inclusive na Câmara dos Deputados, é de imediato que vai um carro da Guarda Municipal, nesse exato momento, para frente da casa do doutor Saulo, para proteger ele e os familiares dele. Que isso é uma coisa urgente. Então, apelo ao chefe do Poder Executivo que, antes da parte burocrática, já vá alguém para a casa do doutor Saulo, para que seja evitado que algo de pior aconteça com ele. Enfim, uma casa é linkada, a casa é acompanhada pelo Executivo, que se assim faça, se faça caso o Executivo queira e determine a solicitação do vereador professor Rafael. Vamos agora leitura de ofícios. Boa noite a todos. Ofício da Princesa da Serra, ilustríssimo vereador David Nogueira. Solicito a redesignação da data de convocação para a próxima sessão, no dia 8 de julho de 2020, uma vez que não estou me sentindo bem e, portanto, estou impossibilitado de prestar informações nesta Casa Legislativa, com fulcro no artigo 51, no artigo 32 da Lei Orgânica. Viação Princesa da Serra. Presidente, eu tinha feito um relatório para encaminhar, então eu vou deixar para a empresa e na sessão seguinte eu falaria que eu fiquei na rodoviária por 12 horas, eu tinha muitas coisas para falar, mas devido a essa excepcionalidade, então eu queria encaminhar para eles depois. Eu dou os parabéns ao trabalho, enfim, do vereador professor Rafael, e acatado a solicitação da representante da empresa,
marcaremos para, assim que oportunamente ela puder, aí ela possa vir aqui e prestar os esclarecimentos ao senhor e principalmente ao vereador David Barbosa Nogueira. Vamos agora para a leitura de projetos. Projeto de resolução. Convocação. A mesa diretora convoca os nobres edis para a sessão extraordinária que será realizada no dia 1º de julho do corrente ano, às 18 horas, no plenário dessa Casa Legislativa, no qual estará em pauta a proposição do projeto de resolução referente ao parecer prévio contrário, com determinações e recomendações sobre as contas do governo do chefe do Poder Executivo, referente ao exercício de 2018, emitido pela sessão plenária do TCE. Aí tem o projeto de resolução 004, tem a convocação que o presidente pediu para que fosse presencial, sobre o exame de contas do chefe do Poder Executivo, Luiz Fernando Furtado da Graça. Aí tem um requerimento de urgência 143 e o parecer da Comissão de Constituição e Justiça com o parecer. E tem um voto em separado do vereador Marquinho da Saúde. E a discussão única e votação na ordem do dia. Vamos lá. Parecer. Primeiro tem aqui o parecer da comissão. Não, eu não li o parecer. Semana passada, o rito processual o prefeito defendeu durante 15 dias, eu vou ler aqui a comissão, tem um voto separado do vereador, e aí o chefe do Poder Executivo vai explanar, e depois da explanação dele, na ordem do dia, o senhor coloca em votação para a gente. Secretário, uma informação. Então, dentro da comissão, há 2 pareceres. Obrigado. Um parecer do senhor presidente, vereador Saulo Correia, acompanhado do membro vereador Celcinho do Bar, que garantiu o trâmite, a mensagem, e um parecer que, no caso, somente com uma assinatura, divergindo de vocês, 2, o vereador membro Marquinho da Saúde. Então vamos lá. Agora eu vou ler o parecer da comissão e depois eu vou ler o voto em separado do vereador. Com fulcro no artigo 125, inciso 1 e 2 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, que é de competência do TCE emitir parecer prévio sobre as contas dos municípios e sugerir as medidas convenientes para apreciação da Câmara, considerando o parecer prévio, deve repetir a análise técnica das contas examinadas, considerando que, nos termos da legislação em vigor, o parecer prévio do Tribunal de Contas e o subsequente julgamento pela Câmara de Vereadores não exime a responsabilidade dos ordenadores e ratificadores de despesas, bem como de pessoas que arrecadaram e geriram dinheiro, valores e bens municipais, ou pelos quais sejam municípios responsáveis cujos processos pendem de exame nessa Corte de Contas. Considerando que o valor aplicado pelo município na manutenção do desenvolvimento do ensino, Fundeb, corresponde a 28,55% do total da receita resultante de impostos próprios arrecadados e cota-parte de impostos transferidos, ficando, portanto, acima do limite mínimo de 25% previsto no artigo 212 da Constituição Federal, considerando que o município aplicou 62,24% na remuneração dos profissionais do Ministério do Ensino Básico, em efetivo exercício de suas atividades, sendo obedecido, portanto, o limite mínimo de 60% de aplicação de recursos do Fundeb, conforme previsto no artigo 22 da Lei Federal, considerando que o município utilizou, no exercício de 2018, 96,15% dos recursos recebidos do Fundeb, cumprindo o percentual mínimo de 95%, conforme disposto no artigo 21. Considerando que o valor aplicado pelo município em ações e serviços públicos de saúde corresponde a 19,62% de impostos próprios arrecadados e contraparte impostos transferidos, ficando, portanto, acima do limite mínimo de 15% estabelecido, considerando que foi constatada a correta aplicação dos recursos dos royalties, em observância ao artigo 8º da Lei 7990 de 89. Considerando ainda que, face à decisão do STF, foram aqui analisadas as contas de governo do chefe do Poder Executivo,
deixando as contas do chefe do Poder Legislativo para apreciação na prestação de contas de ordenadores de despesa da Câmara referente ao exercício 2018. Emissão do parecer prévio contrário à aprovação das contas de governo do município de Valença, relativo ao exercício de 2018, sob a responsabilidade do prefeito, senhor Luiz Fernando Furtado da Graça, em face de algumas irregularidades e impropriedades a seguir elencadas com as determinações e recomendações. E aí nós lemos da última vez as recomendações, que fala sobre o Fundeb, que vigorou de 2006, que permitia investimentos apenas no ensino fundamental, nas modalidades regular e especial, ao passo que o Fundeb proporciona a garantia da educação básica a todos os brasileiros, da creche ao final do ensino médio, inclusive aqueles que não tiveram acesso à educação em sua infância. A regulamentação do Fundeb deu-se através de medida provisória, publicada no Diário Oficial da União, que foi convertida na Lei Federal 11.494 de 2007. O recurso do Fundeb, distribuído entre o Distrito Federal, os estados e os municípios, considerando exclusivamente as matrículas presenciais e efetivas que devem ser aplicadas na manutenção e desenvolvimento da educação básica pública, observando os respectivos âmbitos de atuação prioritária nos estados e municípios, conforme estabelecidos no parágrafo 2 e 3º do artigo 211 da Constituição Federal, sendo que o mínimo de 60% desses recursos deve ser destinado anualmente à remuneração dos profissionais do magistério. Direção, administração escolar, planejamento, inspeção, supervisão, orientação educacional e efetivo exercício da educação básica pública, e a parcela restante, de no máximo 40%, seja aplicada nas demais ações de manutenção e desenvolvimento também da educação básica pública. Para os municípios, é considerado o número de alunos matriculados na educação infantil e no ensino fundamental para o Estado e o número de alunos matriculados no ensino fundamental e médio, devido ao coeficiente chamado de fator de ponderação, que varia de acordo com a etapa e a modalidade de ensino. E o governo do Estado envia mais recursos para o Fundeb. Artigo 22 do Fundeb. Pelo menos 60% dos recursos anuais totais dos fundos serão destinados ao pagamento da remuneração dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício da rede pública. Parágrafo único. Para os devidos fins do disposto, considera-se remuneração o total de pagamentos devidos aos profissionais do magistério em educação, em decorrência do efetivo exercício em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro, tabela de servidores, profissionais do magistério, da educação, docentes profissionais que oferecem suporte pedagógico direto ao exercício da docência, incluindo-se direção ou administração escolar, planejamento, inspeção, supervisão, orientação e coordenação pedagógica, efetivo exercício, atuação efetiva no desempenho das atividades magistérias, previsto no inciso 2, associado à sua regular vinculação contratual, temporária ou estatutária, com ênfase fundamental que não sendo descaracterizado por eventuais afastamentos temporários. A obrigação de estados e municípios destinarem o mínimo de 60% do Fundeb para fins de pagamento de remuneração do magistério emana da Constituição Federal, portanto, fora do alcance de outro mandamento infraconstitucional, que contém a regra distinta. A Lei de Responsabilidade Fiscal, ao estabelecer um limite máximo de 54% das receitas correntes líquidas para fim de cobertura do gasto com pessoal, não estabelece mecanismo contraditório que comprometa o cumprimento definido em relação à utilização dos recursos do Fundeb. Trata-se de critérios legais, técnicas e operacionalmente amigáveis. É oportuno destacar que, se a parcela de recursos para a remuneração de no mínimo 60% do valor anual, não há impedimento para que se utilize até 100% dos recursos do Fundeb. Responsável pela movimentação ou execução de recursos do Fundeb, tem uma água, por gentileza, algum expediente? A movimentação de recursos financeiros creditados na conta bancária específica do fundo deverá ser realizada pelo secretário de Educação ou responsável pelo órgão equivalente, solidariamente com o chefe do Poder Executivo, atuando mediante delegação de competência deste para atuar como ordenador de despesa desses recursos, tendo em vista a sua condição de gestor dos recursos de educação, na forma do artigo 69, parágrafo 5º da Lei Federal 9394 de 96, editada para a Secretaria do Tesouro Nacional. A referida portaria estabeleceu uma série de medidas, entre elas a que concedeu a maior autonomia para o secretário de Educação ou dirigente de órgão equivalente, gestor dos recursos do fundo, na administração da conta bancária destinada à movimentação e gerenciamento. A utilização dos recursos do Fundeb deve ser totalmente utilizados durante o exercício em que foram creditados,
admitindo-se que eventual saldo possa ser utilizado no primeiro trimestre do exercício subsequente, mediante crédito adicional, desde que não ultrapasse 5% do valor recebido durante o exercício. A remessa do presente processo para as instâncias instrutivas em prosseguimento, para que se manifeste sobre a emissão de parecer prévio sobre a presente prestação de contas, considerando em causa a documentação mencionada no item 1 deste voto, bem como a documentação referente da defesa apresentada quanto à irregularidade descrita no item 2 desse voto, no prazo sucessivo de 5 dias. Bom, senhor presidente, eu vou ter que ir à delegacia agora para prestar um depoimento lá, e eu queria já fazer meu voto aqui, que eu não vou poder estar aqui presente aqui nas contas aqui do prefeito. Apesar de eu ter, assim, várias divergências aqui na saúde com o prefeito, eu tenho muita divergência, não concordo com a condução da saúde aqui de Valença de modo algum. Nós temos aqui Covid, aqui muitos casos de Covid não estão sendo examinados. Apesar da gente estar, assim, em discordância na saúde, eu não posso deixar de dar meu voto favorável ao prefeito. Então, eu analisei o parecer técnico das contas da Prefeitura do ano de 2018, emitido pelo parecer do Tribunal de Contas, e verifiquei que as irregularidades identificadas são de cunho contábil, como o próprio parecer técnico afirma nos itens da conclusão do voto. As determinações exaradas do parecer técnico são de orientação e recomendação, não citando dolo financeiro nem má-fé nos erros. Portanto, eu aprovo as contas do prefeito Fernandinho Graça. Aprovado. Estou indo para a delegacia. Em caso excepcional, o vereador Dr. Saulo já deixa manifestado e proferido o voto dele contrário ao Tribunal de Contas do Estado, aonde emitiu um parecer ao prefeito Fernandinho Graça. Então, já contabilizado, que fique gravado nos anais da casa, o voto do doutor Aloísio Saulo Breves Balha. Diante de todo exposto, eu vou continuar agora a complementar o voto da comissão e depois eu vou ler em contrário o voto do vereador Marquinho. Diante de todo exposto, por medida de justiça, espera-se que os argumentos aqui trazidos sejam suficientes para impedir qualquer dúvida que possa ter acerca dos fatos, que se possa ser capaz de reverter o parecer do Tribunal de Contas do Estado. Vote, ante o exposto, pela conclusão do projeto de resolução com aprovação de contas do Poder Executivo de 2018, conforme artigo 18. Votam o relator, que é o Saulo Correia, e o Celcinho do Bar. Esse é o parecer da comissão. Agora eu vou ler o parecer do vereador Marquinho da Saúde, que, vereador Marquinho, tem 20 folhas aqui. Eu vou tentar ser o mais sucinto possível nos períodos, mas Vossa Excelência, se quiser se pronunciar e caso tenha faltado alguma coisa, por favor, está franqueado. Tá, do vereador Marquinho da Saúde, que subscreve com assento na Casa Legislativa nos usos das atribuições. Como cidadão valenciano, venho narrar os fatos que demonstram preocupação com a desatenção dos princípios da legalidade, moralidade e impessoalidade para, afinal, apresentar o pleito. Inicialmente, insta a salientar que a apresentação foca-se no recebimento da Casa para a devida análise e julgamento do parecer prévio emitido pelo TCE. Cumpre consignar que a importância da garantia do direito contraditório e ampla defesa reside fundamentalmente na proteção conferida aos direitos fundamentais, como expressão máxima do Estado de Direito, no sentido de que nem o Estado nem o particular poderão intervir na esfera jurídica da pessoa, sem que esta seja ouvida e tenha a oportunidade de se defender, usando para tal de todos os meios de prova o direito admitido. Feitas as considerações, passemos ao questionamento. Da legitimidade ativa. O requerente, na qualidade de vereador pelo voto soberano, tem o dever da obrigação de fiscalizar. Nesta linha, é importante delinear com sensa venia a função de controle de fiscalização pela Câmara Municipal das contas do gestor exercício financeiro 2018. Como pacificado na lei orgânica, o TCE, que ao final emite parecer prévio pela aprovação ou rejeição, são emitidos ao Poder Legislativo para que, dentro de 60 dias, passe a contar, promovam o parecer técnico contrário, técnico, da soberania do Poder Legislativo, como pontuado no artigo 31 da Constituição, que o município será fiscalizado mediante controle externo legislativo. Motivação dos atos administrativos e das decisões. Análise e julgamento de contas deve estar sobre legalidade, eficiente e racionalidade.
entendimento do STJ, corrobora a necessidade de fundamentação, motivação do julgamento ao determinado. De mais a mais, seguindo a mesma linha, o Tribunal de Justiça de Minas também se posicionou acerca da matéria, anúncio de julgamento realizado pela Câmara Municipal. Do parecer que o TCE emitiu parecer contrário, várias impropriedades de determinação. O TCE, análise, constatou superávit financeiro de R$ 1.228.098,72, revelando a saída de recursos da conta do Fundeb. Posicionou-se ainda pela comunicação do prefeito na forma da lei orgânica para que tomasse ciência quanto à adoção de providências, necessidade de ação atuarial, metodologia de verificação do cumprimento do limite mínimo, metodologia de verificação do cumprimento do limite constitucional relativo. Fato para as contas do governo no exercício 2019. Quanto ao fato para as contas do governo 2020 a serem apresentados. Quanto às regras estabelecidas do fundo no FNDE, o órgão gestor dos recursos do fundo, observando ainda o prazo estabelecido para que os entes governamentais procedam à confirmação. Para providenciar o ressarcimento de R$ 1.631.484, a necessidade de variação atípica do aumento de 2044 da RCL, adoção de medidas de acompanhamento. Da legitimidade para que o vereador exerça o seu direito de volta na análise e julgamento de contas. Verificando anteriormente a gravidade do TCE, levamos ao conhecimento da presidência que o vereador atualmente ocupa assento, o vereador Silvio Graça, enquanto pedido de votar a matéria. E aí ele fala sobre por que o vereador Silvio Graça está impedido de votar, se o vereador quiser, pode ter assento, também o nobre vereador. E aí fala várias citações do vereador Silvio Graça, no voto do vereador Marquinho, aí eu acho que aí é uma questão dos vereadores, e aí o vereador Marquinho fica a critério de dar publicidade a isso. Da conclusão, excelso presidente, diante de tudo quanto colimado, reiterando nosso apreço à condução, manifestando por intermédio do presente a tramitação do processo contrária à sua aprovação. Nos termos acima, a decisão das contas deve ser fundamentada, e ele também fala do impedimento do vereador Silvio Graça. Deixa certo que a condução será albergada no distrito, o assunto merecerá atenção especial. Marquinho da Saúde, Luiz Felipe, assessor, e Fabrício Itaboraí, assessor parlamentar. Presidente, pela ordem. Primeiro, pela ordem, é questão de... Eu entendo que vai ser uma sessão maçante, vereador Rafael, mas os pareceres, tanto do vereador Saulo, da comissão, como o meu, eles têm que ser lidos na íntegra, com muita calma. Essa é a minha posição, porque é um momento muito importante, tá? Quero divergir disso. E o segundo ponto, eu quero levantar uma questão de ordem, antes que a gente passe para uma outra, presidente Fábio Antônio. Eu quero levantar uma questão de ordem. Pelo regimento, né, no artigo 240, parágrafo 3º, tem uma parte do rito regimental que eu não sei se foi seguido, eu quero fazer esse questionamento, por isso a questão de ordem, para saber se o poder... Olha, parágrafo 3º, artigo 240 do regimento interno. O Poder Legislativo informará o Ministério Público Estadual da comarca os atos do processo de julgamento, requerendo a sua presença. Eles podem comparecer ou não, e para acompanhamento do processo, e na sessão que irá julgar as contas do gestor ou ex-gestor. Eu queria saber se a Câmara fez esse comunicado, se esse rito regimental foi seguido, se houve um comunicado protocolado junto ao Ministério Público. Porque, se não foi feito, o processo regimental ele já está viciado, né? E vai ter que ser feito isso, comunicar ao Ministério Público, o Ministério Público tome ciência, né? Então, é regimental. Por favor, eu peço a presença do procurador da casa ou alguém da assessoria da mesa. Vereador Marquinhos, enquanto isso, eu quero sugerir a Vossa Excelência ler o seu parecer, caso tenha alguma parte que eu não tenha lido, mas eu tentei ler tudo, mas se eu não sei... Vereador Rafael, vai ter que ser com o secretário. Não, eu não vou ler, eu já li o suficiente. Então, vereadores, vamos botar em votação, já que a plenária é soberana? A questão dos pareceres não tem nem problema, não. Vamos ver a questão de ordem, para a gente colocar isso em andamento. Presidente. Vereador. Presidente, uma questão de ordem. Pois não. Eu queria pedir ao secretário que siga o regimento, vereador Rafael, que sempre a leitura é feita por Vossa Excelência, que Vossa Excelência cumpra o regimento. Mas eu li tudo, vereador. Fazendo. Eu peço antes... Não, depois a gente vê isso depois. Depois a gente vê a questão. Eu faço questão, caso o vereador queira,
eu mesmo leio. Eu só quero que o senhor faça o questionamento junto da parte jurídica para que o nosso procurador A questão de ordem, esclareça. para ver se o rito foi seguido, presidente. Se comunicou ao Ministério Público. Ele quer saber, doutor, se no trâmite da mensagem do prefeito, aonde foi lido, encaminhado às comissões, respeitando os prazos das comissões, as comissões, inclusive do nobre vereador Marquinhos da Saúde, emitiu um parecer separadamente. Os pareceres do vereador presidente Saulo Correia e vereador membro Celcinho do Bar foi lido, dando garantia e legalidade ao trâmite da mensagem, e agora teve a justificativa do prefeito colocada na casa na sessão anterior, e agora, nesse momento, cumprindo os trâmites normais e legais, a matéria está para a ordem do dia, para apreciação. A pergunta que faço é questionada, se eu estiver errado, vereador Marquinhos, que me corrija. A pergunta que faço existe a necessidade, durante o trâmite da mensagem, que a Câmara necessariamente encaminhe esse trâmite ao Ministério Público? Artigo 240, parágrafo 3º. Senhor presidente, pela ordem, pode ser? Ainda não resolveu a questão de ordem, não, Pedro. Tem necessidade, no trâmite do Legislativo, antes que qualquer coisa, a Câmara tem a obrigatoriedade de encaminhar ao Ministério Público algum questionamento? Tem não. Inclusive, a lei orgânica diz que, uma vez não aprovadas as contas, se encaminha ao Ministério Público. Está na lei orgânica do município e na Constituição Federal. Esclarecido? Presidente, não está esclarecido, não. O regimento é bem claro. Olha, o Poder Legislativo informará, verbo no imperativo, informará, tem a obrigatoriedade de informar o Ministério Público. Isso vai dar questionamento. Presidente, Pela ordem. O rito regimental não está sendo cumprido. Vereador. Ano passado também não foi? Vereador. Ano passado não teve, vereador Rafael. Vereador. 2019 não teve votação Sim, de conta. A mesma coisa, vereador Marquinhos. O parecer do Tribunal de Contas do Estado, se Vossa Excelência leu atentamente... Eu sei que ele foi encaminhado. Perfeitamente. Eu sei que foi encaminhado. Olha só, Agora, deixa uma eu te coisa dizer, é o Tribunal de Contas, outra coisa é o Poder Legislativo. Está escrito aí, Poder Legislativo. Vereador, a palavra agora com o procurador, senão vira bate-papo. O procurador fala, o senhor questiona, e a gente, enfim, dá seguimento à sessão. Porque nós temos que seguir, existe um trâmite que vai ser seguido na casa, vai ser colocado em votação. Qualquer situação, a justiça nossa garante isso, qualquer situação que não seja do comum acordo de algum dos nossos pares, com respeito a que temos a todos vocês, que esses questionamentos sejam feitos posteriormente na Justiça. Então, vamos agora à colocação do procurador, o vereador e eu vou ler. Vereadores, Lei Orgânica do Município, artigo 38. Compete privativamente à Câmara Municipal exercer as seguintes atribuições, dentre outras. Inciso 7º. Tomar e julgar as contas do prefeito, deliberando sobre o parecer do Tribunal de Contas do Estado ou órgão a que for atribuída tal competência, no prazo máximo de 60 dias de seu recebimento, observados os seguintes preceitos. Item C. Rejeitadas as contas, serão estas imediatamente remetidas ao Ministério Público para os fins do direito. Então, a Lei Orgânica Municipal se sobrepõe ao regimento interno. Só se for rejeitada que será encaminhada pelo Ministério Público. Ainda a questão de ordem, uma coisa não se confronta com a outra. É exclusivamente questão da Câmara julgar as contas.
O que o parágrafo 3º do artigo 240 diz é a participação efetiva do Ministério Público, que é um Presidente, órgão fiscalizador. Questão de ordem, presidente. Presidente. Só um minuto. O Ministério Público não é órgão fiscalizador. Os órgãos fiscalizadores externos é a Câmara e o Tribunal de Contas do Estado. Presidente. O Ministério Público é o órgão fiscalizador da ordem. Presidente, questão de ordem. Pela ordem, Lei. o vereador David, e Quero eu vou fazer- dar sequência à sessão. Porque senão... Queria fazer um apelo a Vossa Excelência para que não permitisse que esses questionamentos da natureza que o vereador Marquinhos, da Taverna, colocou aqui, com todo respeito, Marquinhos, porque as questões que foram levantadas que não estejam de acordo e quem não tiver satisfeito vai poder rever. É isso. Agora, isso é tumultuar e atrapalhar o trâmite da votação. Isso. A questão do regimento, salvo o melhor juízo, aí a gente tem, doutor Fábio, questões são interna-corpóreas, questões que são decididas internamente e que, se a gente, porventura, quiser, pode deliberar aqui agora e sanar. Isso. Elas Então, fazem, aplicam efeitos extras, mas são decididas e aplicadas primordialmente para essa casa. Então, são questões que vão ser vencidas no decurso. Agora, acatada a sugestão, votar logo, tem que votar. acatada a e sugestão do sessão vereador, transmitir. acatada a sugestão do vereador, nós vamos agora seguir o trâmite normal, com objetividade, e cada vereador, no final, vai ter o seu tempo regimental para a justificativa do seu voto. Presidente, ainda pela ordem, né, só para deixar claro, Tá. eu quero que conste em ata, por favor, Está em ata. tá? Por Tá em favor, ata. que houve a quebra do procedimento regimental. Tudo bem. No artigo 240, parágrafo 3º, a Câmara não seguiu o regimento, não comunicou ao Ministério Público para que participasse, fosse notificado da data Vereador. da sessão que fosse julgar as contas. Então, quero que Tudo registre, bem. por favor. Está registrado. Muito obrigado. Vereador, é Presidente. pertinente a sua colocação, o senhor tem direito a questionamentos. Agora, vereadora Presidente. Michele, por favor, Só uma após ressalva. ela, nós vamos dar Eu também andamento. gostaria de fazer um apelo, Pois não. assim como Vossa Excelência tem conduzido essa casa democraticamente, Obrigado. e todas as vezes o nosso regimento ele nunca foi burlado. Eu acredito que, por ser uma matéria tão nobre, a gente vê o prefeito aqui, toda a sua equipe, mesmo no meio de uma pandemia, a gente não abriu essa casa para o povo vir aqui para tantas matérias importantes, mas a gente vê a equipe toda do prefeito aqui, né? No meio de uma pandemia, o povo não pôde vir, mas a equipe do prefeito está toda aqui. Vossa Excelência sempre conduziu essa casa de forma democrática. Eu, assim como o nobre vereador David, a quem eu tenho todo respeito e admiração, está sendo acatado por Vossa Excelência. Eu também gostaria que meu pedido do Marquinhos, que o regimento interno, ele não pode ser, presidente, deixado de lado, e a gente só depois, por via judicial, a gente vai ver. Não pode, presidente. Vossa Excelência sabe disso, tem conduzido essa casa, assim como o vereador Saulo Correia, por 2 anos, de uma forma que faz a gente querer cada vez mais estar dentro de uma política democrática, republicana. Então, eu peço a Vossa Excelência que conduza essa votação da melhor maneira possível, dentro do nosso regimento interno. Porque, completando, se for para a gente rasgar o nosso regimento interno, eu, como vereadora de 2 mandatos, eu acho que não tem por que a gente estar fazendo uma votação aqui. O que o novo vereador Marquinhos está pedindo é apenas que se cumpra o regimento. Ninguém está querendo burlar aqui uma votação que vai ser feita depois, e eu sei que Vossa Excelência entende isso e compreende a nobreza dos seus trabalhos. Então, eu peço, presidente, mais uma vez, que se algum vereador aqui se sentir lesado dentro do nosso regimento interno dessa casa, que foi sempre, nesses 4 anos, diferente da outra gestão, que não foi respeitado, que Vossa Excelência deixa que nós, vereadores que fomos eleitos pelo povo, que a gente possa, sim, apertar esse botão e fazermos jus aos nossos votos, e que o senhor possa ouvir, sim, o nosso pedido, e vai ser, então, regimentalmente acatado. Isso. Regimentalmente Obrigado, eu vou acatar, mas agora nós vamos dar prosseguimento. O senhor quer que leia? Obrigado, vereador Marquinhos, presidente. o Não, voto? não, presidente, não tem Voto necessidade, separado, não. Tá, é um prazer te atender. Então,
Eu só acho que a gente fez hoje é um trabalho assim diferenciado, uma data diferenciada. Essas coisas são, né, termos jurídicos, são realmente longas, mas tanto o parecer da comissão com o relator Saulo Correia, quanto o meu, tem que ser lido na íntegra, porque é coisa de muita importância. Foi só essa minha observação. Eu quero que fique bem claro, esclarecido. Não, eu tô vendo, o senhor faz questão que leia na íntegra? Não, eu reconheço a sua boa vontade, presidente, tá? Então, Só isso, que hoje era bom que se reconhecesse isso. É só isso que fica o meu registro. Então, bom, presidente, obrigado. Tá bom. Vamos agora, então, o projeto vai para discussão única e votação para a ordem do dia. Vamos agora à ordem do dia. Ordem do dia, vou fazer a chamada dos senhores vereadores. Primeiro vereador que se fez presente, deixou registrado, inclusive o registro do voto dele, vereador Aloysio Saulo Breves Balha, se consta presente. David Barbosa Nogueira, Fabiane Vasconcelos, se encontra presente. Vereador Fábio Antônio Pires Jorge, presente. Vereador Marcelo Moreira, Marcelo de Santa Isabel, vereador Marcos da Silva Marques, Marquinhos da Saúde. Presente. Vereadora Michele Vieira Cabral da Silva. Vereador Paulo Celso Alves Pena, Celcinho do Bar. Vereador Pedro Paulo Magalhães Graça. Presente. Vereador professor Rafael de Oliveira Tavares, professor Rafael. Presente. E vereador Saulo de Tarso Pereira Correia da Silva, Saulo Correia. Vereador Silvio Rogério Furtado da Graça. Presente, presidente. Vamos agora ao projeto de resolução 004 de 2020, que vai para discussão única e votação. Na consideração de termos aqui a presença do senhor prefeito municipal, quero quebrar o protocolo e saber se o prefeito deseja se pronunciar. Como eu vi vocês não já leram o regimento do delegado de defesa, então também não vou fazer isso. Só queria deixar marcado que iria também, se além da Eu quero que se faça presente, registrada a presença na sessão do prefeito municipal, seu vice Hélio Suzano, e as colocações feitas por ele. Vamos agora à discussão única e votação do projeto de resolução 004 de 2020 da mesa diretora da Câmara Municipal. Dispõe sobre a abertura sobre o exame das contas do chefe do Poder de Valença, senhor Luiz Fernando Furtado da Graça, referente ao exercício de 2018. Votação nominal de 2/3. Peço aos senhores vereadores que, primeiramente, nós vamos fazer a votação e a compreensão dos senhores. Pós-votação, o vereador que queira justificar o seu voto. Então, a justificativa do voto será na mesma ordem pós-votação. Primeiro, o vereador já manifestou o seu voto e por questões, enfim, do último ocorrido, de minutos atrás, teve que se dirigir ao distrito com as autoridades policiais. Dr. Aloysio Saulo Breves Balha, voto rejeitando o parecer do Tribunal de Contas do Estado. Então, é o voto que, quando se chamar, rejeito ou acompanho o parecer. Dr. Aloysio Saulo Breves Balha, rejeita. Vereador David Barbosa Nogueira. Rejeito. Vereadora Fabiane Vasconcelos. Boa noite, presidente. Boa noite, acompanho o parecer técnico do Tribunal de Contas do Estado. Então, ela aprova o parecer.
Vereador Fábio Antônio Pires Jorge, rejeito o parecer do Tribunal de Contas referente à conta do prefeito municipal no ano de 2018. Vereador Marcelo Moreira de Oliveira. Rejeito o parecer. Vereador Marquinhos da Saúde. Eu acompanho o parecer. A gente pode justificar depois, né? Não, depois que terminar. Tá, obrigado. Vereadora Michele Vieira Cabral da Silva. Aprovo o parecer. Vereador Paulo Celso Alves Pena, Celcinho do Bar. Vereador Pedro Paulo Magalhães Graça, Pedro Graça. Eu rejeito o parecer do tribunal. Vereador professor Rafael de Oliveira Tavares. Quero justificar. Vereador Saulo de Tarso Pereira Correia da Silva. Rejeito, presidente. Vereador Silvio Rogério Furtado da Graça. Tá ligado. Na minha condição, logicamente, eu vou justificar, né, pelo grau parentesco, né, de ser irmão do prefeito, mediante toda a polêmica, vou justificar, né, a minha abstenção do voto. Obrigado, presidente. Vereador Silvio, que se conste e a justificativa do mesmo se abstendo do voto, que se faça constar em ata. Pois não, vereadora? Uma questão de ordem. Pois não. O vereador Silvio não pode votar. Mas ele não votou. Não, mas então ele não pode se abster nem nada, ele não pode votar, certo? Então ele não pode ser nem chamado para votar. Pois não, vereador. Certo? Obrigado, vereadora. Obrigado pela... O senhor concorda, vereador? Não contabilizar? Então, se faça... Presidente, pois uma não. questão de ordem. Pois eu não. queria pedir que a assistência respeitasse quando eu estivesse falando e não houvesse essas risadas, porque a gente está seguindo o regimento interno. Então, por favor, respeite quando eu estiver falando, afinal de contas, a gente está numa votação, aprovação de contas do prefeito. Que se faça... Então, por favor, que você corrija a assistência, até porque aqui só tem Peço assistência, peço assistência. Eu gostaria que vocês respeitassem, afinal de contas, é uma vereadora em exercício. Peço que a assistência entenda que é o regimento, a assistência não pode se manifestar. Até porque é muito feio da parte de vocês, afinal de contas, aqui só tem a equipe do prefeito. Isso. Eu sou uma vereadora em exercício e estou amparada pelo meu regimento interno, pelo meu mandato, para estar exarando o meu parecer e estar fazendo essa interferência, presidente. A minha interferência, porque quando o ex-prefeito Álvaro Cabral, que era meu pai, estava no exercício do seu poder, eu não pude votar. Eu estava legalmente impedida de votar. Então, está havendo um erro que até existiu na primeira votação do prefeito Fernandinho Graça, que eu acho que a gente prevaricou aqui, realmente, o vereador Silvio Graça, ele é impedido. Então, o nome dele, presidente, com todo respeito a Vossa Excelência e todos os assessores dessa casa, que são muito competentes, ele não pode nem participar da chamada, da ordem para votar. Ele teria que se chamar um suplente se ele se ausentasse. Como não houve isso, não é se o vereador Silvio Graça concorda ou não em votar. Ele está impedido perante a lei, Constituição Federal e esse artigo, o artigo regimental dessa casa, de votar. Então, não é se ele abstém, se ele rejeita ou se ele aprova. Ele está impedido porque ele tem parente de consanguinidade com o prefeito municipal, assim como eu também tinha. Entendi. Então, já tem um precedente nessa casa, ele não pode votar, então ele não pode nem participar da chamada, ele pode ficar aqui, participar da votação, mas está impedido de votar legalmente. Obrigado, presidente. Eu entendo e quero que fique gravado nos anais da casa. Eu entendo a colocação da vereadora Michele Vieira Cabral e que fique, peço desculpas, um erro de expressão e de costume corriqueiro em chamamento de vereadores para votar. Mesmo depois eu vou fazer minha colocação sobre a minha opinião sobre isso, mas peço que fique gravado nos anais da casa a retirada da chamada do vereador Silvio Graça, como, enfim, estivesse presencialmente na sessão, mas ausente da votação da matéria. E fique
repetindo, deixando claro que não houve o voto do vereador, nem a chamada do vereador Silvio Rogério Furtado da Graça. Então, agora... Já todo mundo? Já votou? O Silvio não votou. Presidente. Pois não, agora vamos às justificativas. Vamos para a justificativa dos votos das pessoas que assim queiram. Doutor Saulo não está aqui. David Barbosa Nogueira. Vereadora Fabiane Vasconcelos, quer justificar o voto, vereadora? Presidente, boa noite. Boa noite a todos vocês aí presentes. A quem está assistindo. A minha justificativa do voto tranquilamente, né? Eu voto, meu parecer, o meu voto, de acordo com o parecer técnico do Tribunal de Contas do Estado, em virtude de que, infelizmente, no ano de 2017, nós votamos as contas do prefeito com várias recomendações e determinações. Está me ouvindo, presidente? Boa. Então, na verdade, primeiro ano, né, não houve tantas determinações como a gente vem estudando aqui, e vimos dentro do parecer que a irregularidade fundamental é com relação à educação, um gasto que realmente agora vão ter que ser devolvidos aos cofres públicos. Então, eu vou para a educação. É uma irregularidade, ao meu ver, que deveria ter acontecido, por isso mesmo, vai ter que ser devolvida. Então, o parecer técnico reza essas determinações, e que também esses gastos, né, sejam mais visualizados e determinantes para o nosso município de Valença. Além disso, com 20 impropriedades e várias recomendações das impropriedades, na qual a gente cita previdência própria do município, a gente cita o portal da transparência, que já havia sido recomendado para que a administração tivesse um melhor carinho, uma melhor atenção junto com a sua gestão. A gente tem os impostos municipais, a maneira que é arrecadado também, o Tribunal de Contas vem falando e determinando de uma forma diferenciada. Na verdade, o parecer foi favorável à Comissão de Finanças da Câmara Municipal. Ele diz que os royalties do petróleo foram bem gastos. Na verdade, não é. O Tribunal de Contas do Estado determina que os royalties do petróleo sejam utilizados de forma a trazer mais desenvolvimento para o nosso município. Então, na verdade, na minha opinião, não foram utilizados da maneira que foram determinadas. E, além do mais, a administração atual, para os mesmos erros de 2019, 2020, se continuarem nas mesmas ocorrerão. E, possivelmente, as contas também serão contrárias. Então, é só isso que eu queria falar, presidente. Muito obrigada e boa noite. Próximo vereador Marcelo Moreira de Oliveira. Vereador Marcos da Silva Marques. Obrigado, presidente. Gente. Alô? Vai. Aqui? Alô? Agora sim. Presidente, boa noite vereadores, boa noite vereadoras, boa noite assistência, boa noite a todos que nos acompanham em casa pela internet. Vou pedir posicionamento aí. Bom, o meu voto contrário, né, o meu voto contrário à aprovação de contas, ele segue o parecer técnico do Tribunal de Contas do Estado referentes ao ano de 2018.
Contas essas que só chegaram agora em abril de 2020, só para esclarecer quem está ouvindo. Essas contas são do ano de 2018, chegaram agora para ser votadas na Câmara no dia 27 de maio foram votadas pelo tribunal e chegou na Câmara lá no iniciozinho do mês de junho. O que acontece? Em 2018, nós votamos as contas do prefeito do ano 2017. E eu, naquela tribuna ali, na ocasião, foi no final do ano de 2018, eu votei e disse que votava favoravelmente, mesmo o parecer técnico sendo contrário, eu votava favoravelmente as contas daquele ano. E por quê? Porque naquele ano, o prefeito, com muita justiça, ele pegou a prefeitura com dívidas, contas a pagar, salário atrasado, e não era justo da minha parte não dar um voto de crédito para o prefeito. Para o atual prefeito Fernandinho Graça. Então, naquela ocasião, em 2018, referente às contas de 2017, eu votei contra o parecer técnico do Tribunal de Contas. E por que eu estou fazendo essa pequena introdução? Porque eu quero mostrar que agora no ano de 2020, que nós estamos votando a conta de 2018, a situação é muito diferente, muito. Por mais que meus colegas que aprovaram discordem, é totalmente diferente do ano de 2017. As contas desse ano, elas repetem, as contas de 2018 repetem os erros de 2017. Um crédito, de 2.919.000, e arredondando, que o Tribunal de Contas só achou comprovação para 1.288.000. 1.631.000 não se consegue comprovar, e a defesa do município é que é problema de informática, o sistema mudou. E eu digo isso porque eu conversei com o prefeito, conversei com a secretária de Fazenda, dando o direito de ampla defesa. Eu acho que foi muito importante ouvir, nunca deixei de ouvir. Li as 3 defesas apresentadas aqui na Câmara, uma defesa que fala um monte de coisa, cita um monte de coisa, mas não comprova nada. Assim como as 2 defesas que foram apresentadas no Tribunal de Contas, as 2 foram rejeitadas e a defesa oral também foi rejeitada. Ou seja, o município não consegue comprovar 1.631.000. Então, trazendo para números, o que acontece? Em 2017, aparecia lá que o município tinha que depositar 1.631.000 na conta do Fundeb. Aí a defesa, que veio aqui semana passada, mostrou os 3 comprovantes de depósito. Ou seja, se depositou em 17, em 18 não poderia faltar 1.631.000. E qual foi a surpresa do Tribunal de Contas? Faltou exatamente 1.631.000 no ano de 2018. É muita coincidência. Ou seja, é claro que quando você vai ver, examinar os números, isso é uma pedalada, é claramente uma pedalada. Por causa disso, teve uma presidenta cassada em 2016. O município está dando pedalada, usou o dinheiro do Fundeb para uma outra coisa, pensou que ia ter o dinheiro lá na frente, ia arrecadar, ia ter como cobrir, e aconteceu bloqueio judicial, precatório, um monte de ação. O município não teve o recurso para cobrir. Então, não consegue cobrir. Ele apresentou, na defesa aqui, 3 depósitos do ano de 2018, mas não apresentou os extratos subsequentes aos depósitos. Inclusive, aqui o tribunal fala isso, que numa das impropriedades que não se apresentava os depósitos de comprovante referentes a 1.631.000 gastos posteriormente. E no dia 3 de junho apresentou aqui agora um outro depósito de 500.000. A conta foi julgada dia 27 de maio, dia 3 de junho apresentou um depósito de 500.000. Ou seja, vai depositar de novo 1.631.000, assim que mostrar para o tribunal que cumpriu a determinação de depósito, ele vai lá e saca de novo. Ou seja, tem que se equacionar isso. Tem mais. A impropriedade de 9 milhões de restos a pagar. A irregularidade é 1.631.000 que não tem explicação. A impropriedade número 2,
ela diz que tem um resto a pagar de 9.795.000, sem comprovação de recurso para poder pagar. Então, essas contas, eu estou chamando a atenção, que são de 2018. O resto a pagar vai para o ano de 2019, que as contas não chegaram aqui. O 1.631.000 vai para as contas de 2019. Vão ser reprovadas de novo as contas de 2019. Eu não quero votar contra o Tribunal de Contas do Estado, o mesmo tribunal que premiou essa Câmara como a Câmara de destaque, como a Câmara que produz melhores práticas, com as sessões itinerantes, com a economia que essa Câmara tem gerado através do presidente Saulo Correia e agora através do presidente Fábio Antônio. Eu não posso votar contra esse tribunal. O mesmo tribunal que premiou essa Câmara, reconheceu o nosso bom trabalho, é o tribunal que está rejeitando as contas. E são pareceres técnicos. Olha, com esse pouco tempo que a gente teve para votar, eu não consegui agendar uma ida minha lá no Tribunal de Contas do Estado por causa de pandemia e por saber se o conselheiro Cristiano, que é o relator aqui, Cristiano Lacerda, poderia me receber, porque eu iria lá conversar com ele pessoalmente, para poder entender todo esse fluxo, toda essa diferença que a prefeitura não consegue explicar. Uma outra coisa, ouvindo o prefeito e dando amplo direito de defesa, eu perguntei se ele tinha tomado uma medida judicial, ou se ele esperava resolver essa questão que já vem de anos, como ele diz na defesa dele, segundo ele, desde 2012 para 2013, quando mudou o sistema. Já termino, Rafael. 10 minutos. O que acontece é o seguinte, eu queria conversar com o Cristiano para poder ouvir do prefeito por que ele não tomou uma medida judicial contra as contas de 2018, não tomou uma medida judicial e não contratou uma auditoria, tá, com uma pessoa de notório saber em contas públicas para cuidar disso aqui em Valença. Isso já se arrasta há anos e não se teve uma atitude, houve inércia, houve falta de proatividade. Então, é por isso que eu voto contra, com muita tranquilidade. Meu voto o voto acompanhando o voto técnico. Não tenho nada contra o prefeito, ele sabe disso, não tenho nada contra as pessoas. Acho que o voto aqui é do vereador, que analisa as contas. E, analisando números, eu também conheço alguma coisa e pude votar com muita tranquilidade. Muito obrigado, boa noite. Próxima vereadora, a vereadora Tchelo. Obrigado, presidente. Vereador Marquinhos, eu queria que constasse em ata, presidente, a saída de todos, inclusive do do prefeito municipal, após saber que as contas dele foram aprovadas, sequer o respeito com a justificativa dos votos dos vereadores. Ninguém da equipe do prefeito municipal continuou aqui na Câmara para ouvir a justificativa plausível dos vereadores que votaram para as contas do prefeito. Nem sequer para ouvir quem votou a favor e quem votou contra. Ou seja, nós recebemos aqui na Câmara Municipal hoje, nunca tivemos tantos membros da gestão municipal na nossa Câmara Legislativa que tiveram tanto interesse, e nós tivemos aqui nessa casa hoje já tivemos muitas vezes matérias de interesse graves, o que me deixa muito triste, porque vereador Marquinho, ao qual eu tenho muito respeito, estava fazendo uma análise e uma síntese do porquê que ele acompanhou, presidente, o voto do Tribunal de Contas do Estado. E eu achava que seria de grande nobreza se a equipe do prefeito tivesse continuado aqui, em vez de estar ali na antessala falando e não respeitando nós que fomos eleitos pelo povo, e tivessem aqui respeitando o nosso mandato e ouvindo o porquê que nós somos contra e fomos a favor,
que afinal de contas eles vieram aqui para isso, e soubessem por quê que tiveram a nossa reprovação. Mas, ao contrário disso, todos se ausentaram. Isso me deixa muito triste, porque o prefeito municipal, ele é um candidato, novamente, a estar à frente da prefeitura. E todos que estão na sua gestão aqui fora, provavelmente continuarão o trabalho para a nossa cidade. O que me deixa muito triste é saber que o interesse talvez não seja pelos argumentos que aqui, Marquinho, a gente apresentou, que é para o bem da nossa cidade. Argumentos esses que são plausíveis, porque a gente quer uma cidade melhor. Quando a gente vota contra, Marquinho, ao Tribunal de Contas, perdão, as contas do prefeito, a gente não está votando contra a pessoa do prefeito. A gente está votando contra a uma administração e querendo tentar ajudar a nossa cidade. E talvez se ele tivesse sentado aqui, a equipe dele, que teve esses erros, porque são erros graves, que foram repetidos, talvez se ele tivesse a hombridade e a humildade de estar aqui escutando, a gente poderia estar construindo e tentando, independente de reprovação ou não, pensando melhor, assim como você disse, no bem da nossa cidade. Mas houve uma falta de respeito, Marquinho, com essa Câmara Legislativa, porque a hora que o prefeito soube, e todos da gestão dele, que eles tinham recebido o voto de aprovação das contas, todos saíram, presidente, e não continuaram aqui na casa. Isso é uma afronta, vereador Rafael, a tudo que a gente acredita na política dessa cidade. É uma afronta a gente que, para estar hoje aqui aprovando ou reprovando, estudou, foi atrás de quem conhecia a matéria. Porque, para mim, isso aqui não é um voto político, não. Isso aqui é um voto de responsabilidade. Assim como o Marquinho falou. Todas as palavras do vereador Marquinho foram brilhantes e eu endosso. Sabe por quê, Marquinho? Aonde está o dinheiro do Fundeb? Quase 1,5 milhão. Aonde? Ninguém sabe explicar. Trouxeram uma defesa de 2009 até hoje. Vou pedir um pouquinho de paciência, assim como tiveram com os colegas. Então, eu quero que conste em ata, presidente, que a gente nunca teve um prefeito, ou pelo menos os 2 mandatos que eu estou aqui, que veio até a casa com a sua equipe para poder clamar, pedir, estar junto do poder legislativo na votação de aprovação das suas contas. E eu até me senti honrada com a presença do prefeito, porque eu achei que ele estava interessado no bem da nossa cidade. Mas quando ele conseguiu os votos que ele queria e ele se ausentou, e toda a sua equipe foi lá para fora comemorar. Só um minutinho, professor. E virou as costas para os vereadores que aqui estão, inclusive vocês, nobres colegas, que deram voto de aprovação para esse prefeito. Ele desonrou o voto de vocês, porque o interesse dele, com certeza, não era ouvir por que vocês deram crédito para ele, mesmo com a reprovação do Tribunal de Contas do Estado, com 1,5 milhão, vereador Marcelo, sumido do Fundeb, que são para as crianças, para a educação da nossa cidade. Ele foi ali, para a antessala com a equipe dele comemorar. Ele não quis saber qual era a justificativa, nossa, de quem aprovou e reprovou, por que vocês estão dando crédito para ele continuar à frente da nossa cidade. É uma desonra, uma falta de respeito total com a gente que está aqui 4 anos, honrando os votos que a gente teve, lutando para a cidade e dando crédito para esse prefeito 4 anos.
com todas as matérias que entram aqui, o tempo todo, e para essa gestão também. Que conste em ata, presidente, por favor, a falta de respeito do poder executivo com o poder legislativo, que teve muito carinho, muito respeito, muita compreensão com o poder executivo. Obrigado, presidente. E parabéns pela sua condução. Obrigado, vereador. Eu não esperava que fosse diferente, mas eu quero parabenizar. Obrigado. Que você seguiu o regimento, você foi democrático e respeitou cada um da gente que está aqui. Muito obrigado, presidente. Obrigado Pedro pelas Antônio. palavras, vereadora. Eu não esperava outra atitude da senhora também. A senhora pode ter certeza que o meu respeito é mútuo, meu respeito é consideração. Eu acho que o parlamento é feito disso, de divergência de opiniões. O parlamento é feito disso, de discordância e de debate. Eu sempre tive em mente, em uma formação, que um parlamento, que ele é homogêneo, ele é unilateral, ele é um parlamento vicioso e problemático. A divergência é sempre necessária para enriquecer a casa e enriquecer as mensagens e as matérias. Próximo, tem algum outro vereador que queira justificar? Vereador Celso. Boa noite, presidente, a mesa, assistência, internet, todo mundo. Você fala. Bom, a primeira eleição... Tá funcionando? Tá. A primeira eleição que eu ganhei nesse município foi em 2008. Aí tomei posse em 2009. Aí prefeito na época que perdeu foi o Fábio Vieira. Deixou 3 folhas de pagamento ou mais de atraso para trás aí. Aí quando chegou eu cheguei nessa casa, quando chegou as contas dele nessa casa, os vereadores não aprovaram as contas dele. De lá para cá foi o único prefeito que eu vi que não aprovaram as contas dele nessa casa. Vieram outros prefeitos que todo mundo sabe que largou contas, largou dívidas para o município. Eu também aprovei as contas. E agora nós estamos aqui no ano de 2020, aprovando as contas do nosso prefeito Fernandinho de 2018. Eu aprovei também, mas eu acho que eu já estou até acostumado a aprovar a conta desses prefeitos. Mas eu acredito que as leis têm que mudar, o dia da eleição tem que mudar, igual esse ano, acho que vai ser em novembro, dia 15, eu acho que a eleição tem que ser lá para o mês de dezembro, para o prefeito já tomar posse em janeiro, para não dar tempo de um prefeito largar tanta dívida para o outro prefeito. Porque o que a gente está vendo na nossa cidade, a gente está aprovando hoje a conta do nosso prefeito. Mas eu tô vendo ele governar a nossa cidade 3 anos. Não vi pagamento atrasado, não vi tantos problemas na nossa cidade, igual eu vi nos prefeitos para trás. Não vi, ué, nem estou vendo. E eu peço a ele, não está aqui presente agora, igual a vereadora Michele falou, para que ele faça diferente dos outros prefeitos que eu vi para trás, não largar dívida para o próximo prefeito, para que ele ganhe a eleição, entendeu? Porque é triste ver um prefeito tomando uma posse com 3, 4 folhas de pagamento. E eu dou meus parabéns por ele, que eu acredito que a cidade está funcionando, muitas coisas boas eu estou vendo no governo dele, graças a Deus pude fazer muitas coisas, não só pelo bairro onde eu nasci e fui criado, como para outros bairros, e pedindo a ele também para que fizesse coisas boas para outros bairros, e ele fazendo. Então, como é que eu vou votar votar contra as contas dele? Os outros que fizeram só merda, eu votei a favor, e ele que está fazendo mais certo, eu vou votar contra ele? Obrigado, boa noite a todos. Vereador Pedro Paulo Magalhães Graça. Senhor presidente, demais companheiros, assistência que nos honra com a presença. Senhor presidente, hoje é um dia triste pelo fato que aconteceu antes dessa sessão. Uma coisa que não poderia acontecer, de 2 pessoas, amigas nossas, que a gente conhece, que perderam a cabeça por causa de poder. E um homem não pode perder a cabeça.
O poder é passageiro, Rafael. Ele vem e vai. E é Deus que diz se você tem direito a ele ou não, através da população. E alguns não entendem e acabam perdendo a cabeça, e aconteceu uma situação terrível e desagradável. Vivemos uma semana difícil, de especulação, de conversas, de coisas, Marcelo, que não existem. E nosso prefeito ficou firme dentro da posição dele, confiando nesta casa, diante dos fatos. E lá, hoje, conversando com o doutor Fábio Batista, o Tribunal de Contas e na Constituição diz que quando o prefeito não comete dolo, ele não pode ser inelegível. Está lá na Constituição. Em momento algum, as contas do prefeito têm alguma situação de dolo. São situações que precisam ser sanadas, que vem acontecendo há muito tempo, e tenho certeza que o prefeito vai criar uma força-tarefa para resolver isso. Isso o que aconteceu. Agora, já imagine nós, nessa casa, tirarmos esse prefeito e dar a ele 8 anos sem poder disputar uma eleição. Como é que nós íamos olhar para a cara da população, desse povo que está satisfeito com esse prefeito, igual o Celcinho falou aqui, que levanta às 6 horas da manhã e chega às 8 horas da noite em casa, que vem fazendo o possível dentro dessa cidade. Seria uma covardia dessa casa, Rafael, cometer uma insanidade dessa. Porque todos sabem que o Fernandinho pode ter defeito, como nós todos temos, mas é um homem honesto. E é preciso se lembrar, Rafael, da onde nós viemos. Paulinho, nós somos descendentes de Fernando Pereira Graça, 4 vezes prefeito dessa cidade, e contaram 1000 histórias, mas nunca provaram nada, porque não tinha nada. E nós não podemos jamais, digo isso ao Fernandinho, ao Silvio, e que sirva para mim também e para todos nós, jamais podemos imaginar e sujar a imagem e o nome desse homem. Porque a prioridade dele com a gente era a honestidade. Então podem vasculhar nossas vidas todas, minha, do Silvio, do Fernandinho, da Soraya, dos meus irmãos, dos irmãos deles. Nós temos uma vida tranquila, limpa, dentro do dia a dia. Esses dias minha esposa virou para mim e disse assim, você não está preocupado de perder a eleição, não? Eu disse para ela, quantos anos eu tenho? Ela falou, você está fazendo 58. Então, sabe quantos mandatos eu tenho, Paulinho? 2, 8 anos. E os outros 50 anos? Deus cuida da gente. O tempo é só a gente ter confiança. Agora, o que nós não podemos fazer é que esses 2 sujeitos fizeram hoje, tentando comprar uma eleição e tirar um homem que está fazendo um serviço honesto, direito a poder do dinheiro. Mas Deus é Pai e Nossa Senhora é Mãe. E as coisas aconteceram ao contrário, e infelizmente eles vão ter que pagar por isso. E é preciso se entender, Rafael, que a política mudou. Não tem mais espaço para malandro, para aquele que quer dinheiro fácil. O dinheiro público é do povo. Nós temos que ficar satisfeitos, Celcinho, com aquilo que ganhamos aqui. O restante, a nossa missão é trabalhar para a população. E esse governo vem fazendo isso com muita seriedade. Então, eu não posso deixar de registrar isso aqui, porque a verdade é preciso ser dita. A mentira passa, mas a verdade fica. Então, é com muita tristeza que tive a notícia do acontecido, mas é com muita alegria que digo a vocês de Valença, Fernandinho Graça continua, é candidato a prefeito e podem ter certeza que mais 4 anos tranquilo. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado, presidente. Muito bem, vereador Pedro. Agora sou eu que vou fazer uso da palavra. Primeiro quero dar boa noite a todos. Quero pedir proteção a Deus. Hoje é uma noite difícil. Uma noite muito difícil quando a gente tem notícia. Sabe por que o doutor Saulo não está aqui? Que ofereceram 100 mil reais para ele votar contra o Fernandinho. Por isso que ele não está aqui. E nesse momento, tem 2 pessoas que estão presas. No momento que, durante a semana toda,
Eu fui execrado nas redes sociais. É natural. Não entendi, só bateram em mim, só. Esqueceram de bater nas outras pessoas. Falando que eu não votaria se os erros de 2017 se repetissem em 2018. Falo de novo. Não deixe que os erros repitam. Não tenho nenhum tipo de problema em falar. Mas isso foi uma natureza contábil. O prefeito não roubou. E eu vou falar isso para você que está me ouvindo. Essa votação aqui, que diferença que isso vai fazer na sua vida? Nada. Sabe porque está todo mundo assim alvoroçado? Que ano passado todo mundo votou no prefeito. Todo mundo. Esse ano está tendo isso tudo, porque se ele não fosse aprovado, ele não poderia ser candidato a prefeito. É só isso. E a mesma sede de poder, e aí eu falo sede de poder, o problema nessa cidade é as pessoas darem preço à sua consciência e não darem valor. E hoje eu quero render minhas homenagens ao Dr. Saulo, que botou o pescoço dele a prêmio, podendo acontecer alguma coisa com ele, com a família dele. Vocês não sabem, foi prisão em flagrante, com o dinheiro dando para o Dr. Saulo. E vocês achando que quem ia receber dinheiro é quem votasse a favor do prefeito. E eu falei aqui, junto com o vereador David, reafirmo, meu sigilo bancário, meu sigilo fiscal e o meu celular está aqui. Estão presos nesse momento. E nesse contexto todo, as pessoas estão mais preocupadas em eleições. E eu queria muito falar que eu fiquei 12 horas na rodoviária e a minha preocupação são com as mais de 150 pessoas que queriam ir para casa e não conseguiram embarcar porque está tendo um conflito da empresa de ônibus com a prefeitura. A minha preocupação aqui é saber que o Brasil atingiu 50 mil mortos. A minha preocupação é que tem mais de quase 60 pessoas em isolamento em Barão de Juparanã. Mas as pessoas estão preocupadas em dar preço no corpo dos outros, que não querem ganhar na urna. Ganhar e perder do jogo. Perdi uma eleição por 5 votos. Pode falar o que for de mim. Falaram que eu falei uma coisa. O Bolsonaro falou que ia fuzilar o Fernando Henrique. O Bolsonaro falou que preferia ter um filho morto do que filho gay. O Bolsonaro falou que era uma gripezinha. E hoje em dia ele se arrepende do que falou. E fala que o prefeito está me ouvindo. Prefeito, esses erros contábeis não podem acontecer novamente. Está aqui na minha frente. Acho que o senhor é uma pessoa honesta. Acho que tem erro de gestão, como qualquer um, que é ser humano. Mas não é uma pessoa mal intencionada. Só está tendo um monte de gente. Quero falar para você agora, para finalizar. Você que está no Facebook. Não é essa pessoa que fica falando mal de mim, não, que eu posso me pintar de ouro, fazer o que fizer, que vão falar mal de mim de qualquer maneira. Mas, enfim, a vida é assim. Eu não tenho medo de combate. Porém, se fosse em 2017, se fosse em 2018, 2019, não ia ter nenhuma desse tipo de polêmica. Eu li todo o parecer. Página 103 fala o seguinte, que isso não macula nem dá bola ao gestor público. De 2009 até 2018, 11 contas de prefeito foram rejeitadas. E dessas 11 contas, 95% foram derrubadas aqui. E sabe que diferença que isso vai fazer na sua vida? Eu falo de novo, nenhuma. É só um fato político se o prefeito pode ser candidato ou não. Tanto é que no ano passado todo mundo aprovou. Vou fazer um pedido para a oposição, se for botar minha carinha, bota uma cara sorrindo, que aí vai ter amanhã os 10 que votaram contra e os 10 que votaram bonita, pelo menos, por favor. Mas nunca vão botar foto minha pegando dinheiro. Nunca vão botar foto minha sendo preso. Vocês podem me chamar de tudo, mas de desonesto vocês não podem me chamar isso. Eu posso acordar de cabeça erguida, que eu nunca fui preso na minha vida, que eu nunca ofereci nada, que eu tenho valor. Eu não tenho preço, não. Perder a eleição, mas ninguém pode falar que eu não trabalho. 12 horas em pé naquela rodoviária para saber o que tu sente lá. Em 2017, a gente botou o ponto de ônibus ali na frente e trouxemos ponto junto com o vereador Celcinho para o Dudu Lopes. Em 2018, foi o ônibus Valença Juiz de Fora. Nós temos também a lei da Bolsa de Estudo. Você, que é defensora do direito de mulher, estou falando das feminazes, não. Vocês podem ficar lá no vocês não querem nem saber, mas uma mulher
que comete o crime, que é vítima da Lei Maria da Penha, esse agressor não pode ser nomeado na prefeitura nem na Câmara. Eu fiz uma lei proibindo isso. Hoje, o jovem da rede pública, ele pode ter uma bolsa de estudos gratuitamente. Já tem um rapaz fazendo medicina, uma lei que eu fiz. Agora eu estou comprando uma empresa de ônibus, que são mais de 600 pessoas por turno. Então, eu quero trabalhar. O relatório está aqui. Com todo respeito, estou pouco me lixando se o prefeito pode ser candidato ou não. Acho que vai ser candidato, tem meu voto, vai ser reeleito. Ainda mais que o segundo e o terceiro foram presos. Vão sair, vão contar uma historinha danada, mas ofereceram dinheiro. Mas nesse momento agora, a gente ficou uma sessão inteira só para saber se o Fernandinho pode ser candidato ou não. Mas que ele não roubou, ele não roubou. Então, é um dia triste, onde ofereceram dinheiro, tem gente presa, o doutor Saulo não está aqui, e tem um monte de gente falando na internet que nós somos safados. Não, mas aqui ninguém pegou dinheiro, não. Os dois que votaram contra aqui, votaram com suas convicções, e tem o meu respeito também. Isso, os três, vereadora Fabiane, isso é democracia. Mas tentar dar preço no voto dos outros, graças a Deus não foi comigo. Nem sonhar em chegar perto. Então eu quero pedir bênção a Deus, tomara que seja a última vez que a gente tenha nessa casa algum agente público que dá dinheiro preso em flagrante. Será que vai ter videozinho? Será que eu vou fazer vídeo? Então eu vou fazer um pedido. Vou botar minha cara, tem um monte de coisa minha sorrindo, tá bom? Bota a cara feia. Vamos para o combate, que amanhã eu estou trabalhando de novo. Vereador Silvio. Obrigado, secretário, vereadores, vereadoras, prefeito que não está aqui nos ouvindo. Com muita tranquilidade, fiz esse meu parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, acompanhado pelo vereador Celcinho, dando um parecer contrário ao Tribunal de Contas, por entender que não houve dolo, por entender que não houve má-fé do prefeito, que foi um erro contábil. Então, eu tenho muita tranquilidade em relação a isso, acredito muito na competência, na austeridade, na honestidade, tanto do prefeito Fernandinho Graça, como do vice-prefeito Elinho Suzano e de toda a sua equipe. Acredito que em Valença, com as dificuldades que estamos enfrentando, só a união das forças políticas para a nossa cidade caminhar para frente e ter dias melhores. A gente viu a parceria que foi feita aqui na Câmara Municipal com o prefeito e tantas realizações que o prefeito conseguiu fazer em tão pouco tempo pela nossa cidade. Tenho certeza, não é o momento aqui de fazermos política, a eleição não começou, todos nós aqui somos pré-candidatos, mas vamos deixar a política de lado, na hora certa, cada um vai levantar a sua bandeira, cada um vai falar do que fez, e a população que vai escolher se merecemos ou não o voto, se merecemos ou não estar aqui de novo. Então, com muita tranquilidade, fiz esse parecer e votei nas contas do prefeito Fernandinho Graça. Tenho certeza que não houve nenhum dolo, até porque se essas contas aqui hoje fossem derrotadas, tenho certeza que o prefeito entrando na justiça, ele seria candidato do mesmo jeito, porque não teve má-fé, não teve dolo, não teve nada de ilegal. O que houve foi um erro contábil, que a gente sabe aí das dificuldades que foram criadas, mas tenho certeza que essa vai ser a última vez e vão ser sanadas esses erros contábeis. No mais, fico feliz de ver essa democracia, respeito os votos divergentes aqui dos colegas. Essa casa é uma casa do povo, é um parlamento do povo, mas com muita tranquilidade proferi meu voto em relação às contas do prefeito Fernandinho Graça, e tenho certeza que se alguém quiser tirar, que tira no voto, nas eleições, aí sim, aí o povo que vai escolher. Agora, tirar no tapetão, não, vamos para a eleição e vamos para o voto. E a população tem a legitimidade de escolher ou não, né? Agora, no tapetão, não vai ganhar, não. Então, era isso, presidente, que eu queria dizer aqui, e uma boa noite a todos. Acho que não tem mais ninguém querendo se pronunciar.
Então, eu quero declarar encerrada a sessão. Tenha uma boa noite, que Deus abençoe nossa cidade e até semana que vem.